Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Band Entrevista aqui pela TV Maringá. Você sabe, todo final de tarde de sábado, comecinho de noite, a gente traz uma personalidade para conversar com você. Hoje, nós estamos trazendo o governador do estado do Paraná, Carlos Alberto Richa, Beto Richa. Governador, antes de qualquer coisa, muito obrigado por conseguir abrir um espaço na sua agenda, que é tão complicada, para vir aqui conversar com o maringaense, com o pessoal do Noroeste do Paraná e expor um pouco o seu governo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço essa oportunidade. Governador, dizem que o primeiro ano de governo, ele é o último ano do planejamento e o segundo ano, o primeiro da execução. Terminado o primeiro ano, começa o segundo ano, o que o Paraná espera desse governo Beto Richa nesse segundo ano de 2012? Veja bem, de fato, o primeiro ano foi para colocar a casa em ordem. E é natural de todo governo que se instala que haja desta forma. E nós recebemos uma herança, sobretudo no que se refere às finanças, muito complicada. As finanças do Estado combalidas, uma reduzida capacidade de investimentos, o que nos obrigou a lançar mão de medidas de muita austeridade. Ou seja, para não me alongar muito nesse tema, eu quero dizer que uma das medidas foi a determinação a todos os secretários de governo de reduzir pelo menos 15% com os gastos de custeio. Nós temos uma equipe formada de pessoas tão competentes, brilhantes, sérias, comprometidas em fazer o melhor, que superaram a meta que eu estabeleci. 19,4% foi a redução de gastos nas suas secretarias, o que proporcionou, só nesta medida, uma economia de 72 milhões de reais. Agora, apesar das dificuldades e das medidas de diminuição de desperdícios, gastos supérfluos, fechamos as torneiras do desperdício. Paralelamente a isso, nós não ficamos imobilizados. Os resultados foram extraordinários no primeiro ano de governo, seja na educação, na saúde, na área de infraestrutura, na área de habitação, fazendo uma grande revolução. Nós contratamos no ano passado, para ser construído nesse ano, 26.300 casas populares. Para dar uma noção da dimensão deste número, nos últimos 8 anos, o governo entregou em todo o Paraná 18 mil casas. Só no ano passado contratamos 26.300 casas a serem construídas. Os resultados dos investimentos no Porto de Paranaguá, no ano passado tivemos recordes na movimentação de cargas, 41 milhões de toneladas, no corredor de exportações, na importação de fertilizantes e as obras que também começam nas nossas rodovias. Bem, questões assim, o senhor falou de rodovias, né, e tem sempre a história do Paraná, toda vez que se troca governo, se fala a questão dos pedágios. E aí? Você há de se lembrar, e os paranaenses também, que esse foi um tema muito debatido durante a campanha eleitoral. E eu assumi um compromisso com os paranaenses de despolitizar esse tema, tratando-o com a seriedade e a responsabilidade que merece. Por quê? Já foi objeto de demagogia em campanhas eleitorais anteriores, onde o povo do Paraná foi enganado. Quem não se lembra da célebre frase de um candidato que disse que se for eleito, no meu governo o pedágio baixa ou acaba? Nem uma coisa nem outra. Balela, enganação. E nós começamos desde o primeiro dia do nosso governo um diálogo com as concessionárias, fazendo prevalecer o interesse público. Resultado, iniciamos as obras lá na BR-277, no oeste do Paraná, no trecho mais crítico, entre Medianeira e Matelândia. Todos devem se lembrar que muitas vítimas fatais ali. O mais recente, das mais recentes, foi aquela que comoveu todo o Brasil. As crianças dentro de uma van se deslocando para a cidade de Foz do Iguaçu para participar de uma competição. Perderam as suas vidas. Já está em obras, 15 quilômetros. Também as obras que já se iniciaram no contorno de Mandaguari. Há décadas a população espera aquela obra porque não aguenta o transtorno diário do movimento pesado de veículos que passa dentro da cidade. Já começaram as obras. Essa obra, inclusive, é emblemática, porque o dinheiro está parado na concessionária. Exatamente. A concessionária tinha obrigação Muito de já bem. ter entregue isso em 2010, entregue a obra, e ela só foi começar depois que trocou o governo. Diga-se de passagem, a concessionária já está há alguns anos pronta para fazer um investimento de 90 milhões de reais. Faltava apenas a boa vontade do governo, que é a sua obrigação, 5 milhões de reais para desapropriação, se eu não me engano, de 47 lotes para iniciar esta obra que já está acontecendo. Bom, governador, o senhor tem números para comemorar aí no primeiro ano, principalmente no setor da instalação industrial, né? Tem muitas empresas aí se anunciando para vir para o Paraná. O que mudou? Mudou basicamente o estilo de se governar, né? Um jeito diferente que eu já anunciava no período eleitoral,
não tinha condições de alguém se arriscar no Paraná, um investidor, por exemplo, ao passo que os demais estados brasileiros, todos de braços abertos para receber investimentos. O governador, propriamente, diretamente envolvido nessa negociação. E aqui no Paraná não. Truculência, cara feia, desrespeito ao setor produtivo, à iniciativa privada, isso trouxe seríssimos prejuízos ao Paraná. Ninguém queria se arriscar aqui, até porque não tinha segurança jurídica. E nós mudamos esse conceito. E com estilo diferente, com investimentos em infraestrutura, criamos no Paraná um ambiente favorável para negócios e investimentos que se traduzem em oportunidades à nossa gente, oportunidade de trabalho, riquezas para todos os municípios do nosso estado. Tanto é que com esses conceitos e mais o programa Paraná Competitivo, que nós lançamos no início do governo, que é uma série de fatores, inclusive benefícios fiscais para atrair investimentos para o nosso estado. Isso está sendo comandado em várias secretarias, basicamente na Secretaria de Indústria e Comércio, que tem à frente o secretário Ricardo Barros, que é daqui da cidade de Maringá. Para se ter uma ideia, nós conseguimos confirmados no ano passado 9 bilhões de investimentos novos no Paraná e 15 bilhões que está em fase de negociação. Só os 9 bilhões já vão proporcionar mais 50 mil empregos diretos e indiretos. E o resultado, divulgado recentemente pelo IBGE, há cerca de algumas semanas, que aponta o maior crescimento industrial de todo o Brasil no nosso estado. O Paraná cresceu 7,2% no ano passado, a sua produção industrial. A média nacional foi de 0,3%. E uma comparação mais direta com os estados do Sul, Rio Grande do Sul cresceu 2%. E Santa Catarina decresceu 5% a sua produção. Então nós temos motivos de sobra para comemorar os avanços do nosso estado, as medidas que adotamos, que já aparecem os resultados positivos e demonstra que nós estamos trilhando o caminho certo. Bom, governador, do mesmo jeito que tem coisas boas para anunciar, o senhor enfrenta alguns problemas aí. Sim, no ano passado... É natural. É natural, início de governo também. No ano passado, pelo menos a gente percebe que tem uma evolução. No ano passado tinha muitas dificuldades, principalmente as escolas abriram o ano letivo com falta de professores. Isso a gente já não tem esse ano, mas a gente tem, essa semana, já uma manifestação dos professores, sim, reivindicando alguns benefícios, mais salários, óbvio, o crescimento da participação da hora atividade dentro, enfim, é uma pressão que começa dentro do funcionalismo buscando melhores rendimentos. Do outro lado, uma questão importante e delicada, que é a dos policiais, que também estão reivindicando. Nós temos o exemplo do que aconteceu, aquela greve que até foi declarada ilegal, mas a greve lá na Bahia, dos policiais baianos, que levou o Estado a uma catástrofe. Essas pressões agora, que o funcionalismo começa a exercer sobre o Executivo, principalmente depois que o senhor anuncia que conseguiu fazer corte de despesas, elas não estrangulam também o caixa? Não deixam... O Estado tem dinheiro para conseguir atender essas demandas? Veja bem, é natural, né? Isso está acontecendo em todo o país. Primeiro é importante destacar que essa mobilização dos professores é uma organização nacional. Isso está acontecendo em todos os estados diante da recente determinação da lei federal de se aplicar nos estados 30% de hora atividade. Ou seja, as obrigações dos professores extra currículo de sala de aula. Nós já concedemos no estado 20%. Estamos negociando com os professores para atingir esses 30% que são, ou melhor, 1/3, que são reivindicados por toda a classe nacionalmente. Já tivemos um acordo de aumentos salariais aos professores, escalonado ao longo do nosso mandato, foi muito bem aceito por toda a categoria. Foi uma proposta do Executivo, né? Exatamente. Não foi nem por negociação, né? Exatamente, e foi aceita pelos professores, compromisso assumido durante o período eleitoral e nós já estamos cumprindo. Em relação aos policiais, da mesma forma, eu quero dizer, e eles sabem disso, que tenho o maior respeito do nosso governo. Eu quero todos os servidores públicos valorizados, motivados, para ajudar o governo nas grandes transformações que já estão ocorrendo no Estado em benefício de todos os paranaenses. E você coloca muito bem, nós temos que agir com serenidade e com muito equilíbrio. Não dá para atender a todas as demandas por aumentos salariais. Para mim, até pessoalmente, seria muito bom. É bacana, né? Bacana, eu teria a simpatia de todos os servidores, que não são poucos, são centenas de milhares. Agora, eu tenho que ser responsável na aplicação de cada centavo do dinheiro do contribuinte. Eu não posso, temos que ter um planejamento de investimentos, estamos agindo com austeridade,
com absoluto rigor na aplicação dos recursos, mas temos que investir em serviços para os paranaenses de mais qualidade, na educação, na saúde, investir em viaturas, contratação de mais policiais e professores, como já ocorreu, a maior contratação de policiais da história desse estado, para dar mais segurança às famílias de bem do estado do Paraná. Então, se eu for investir tudo em aumento salarial para os servidores, o que vai restar para os paranaenses de investimento em qualidade de vida, em serviços, infraestrutura, estradas, aeroportos, como estamos investindo aqui na cidade de Maringá? Então tem que haver um equilíbrio. Reconheço como legítima as aspirações de todas essas categorias e estamos negociando. Policiais, por exemplo, estou muito otimista que já no início da semana que vem a proposta que o governo vai apresentar aos nossos policiais será aceita. Essa proposta está sendo debatida com os policiais ou é uma proposta interna do governo que vai para apreciação da Assembleia e para a categoria? As negociações estão ocorrendo já há algumas semanas. O nosso governo é democrático, eu constituí uma comissão que está negociando com os policiais, com as suas lideranças, com as associações que representam os policiais militares e também civis, e chegamos agora à conclusão de uma proposta que será apresentada no início da semana que vem. Governador, eu queria falar um pouco sobre política. Não dá para conversar com o governador do estado sem tratar questões políticas, políticas regionais, políticas nacionais. O senhor começa a ser uma das estrelas do PSDB nessa renovação que o PSDB faz nacionalmente. O senhor tem pretensões de buscar cargos mais altos que o senhor já conquistou? Mas isso o senhor fala para a gente depois do intervalo. Um instantinho só.